Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde para você, boa noite. O meu nome é Wellington Majeste, eu estou dando sequência na nossa terceira aula da nossa série de aulas sobre o mercado financeiro. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que você goste, espero que faça sentido para você, que você possa aprender alguma coisa e que no futuro, quando você for fazer algum investimento, quando você for fazer alguma operação no mercado financeiro, essas aulas possam te ajudar. Falando um pouquinho aqui do que eu faço, né? O meu trabalho hoje não está relacionado a isso ainda. Eu estudo muito esse mercado, eu adoro esse mercado. É uma coisa que eu diria que é quase um hobby. Eu adoro falar sobre mercado financeiro. E vendo que muitas pessoas gostariam de aprender, eu resolvi fazer essa série. Está bem? Na primeira aula, eu passei um cronograma de 10 aulas que eu iria falar de temas mais gerais. Mas estive pensando e resolvi fazer 20 aulas. Ao invés de 10, eu passei para 20 aulas iniciais. Quando nós terminarmos essas 20 aulas, eu vou falar sobre operações com ações. Tá? Vou falar um pouco de análise técnica, de indicadores, mas a princípio, eu vou mostrar para vocês agora o novo cronograma, onde nós vamos falar de uma série de investimentos e de mercado financeiro. Tá legal? Se você não assistiu a primeira e a segunda aula, eu sugiro que você assista para você entender a sequência, tá bom? Tá aqui no meu YouTube, eu vou postar essa terceira aula também no Instagram, ainda não postei nada no Instagram com relação a essa série, as aulas, né? Então você possa assistir e se você achar que tem alguém que possa interessar, você também compartilhe esse conteúdo, tá bom? É uma série completamente gratuita. Eu não estou aqui para vender um curso para você, eu não estou aqui para fazer com que isso me retorne financeiramente agora. Eu estou aqui para poder repassar um pouco do conhecimento que eu vim adquirindo ao longo do tempo e que eu acho também viável e que eu acho bacana você poder ajudar as pessoas com o ensinamento. Porque a gente pode tirar tudo na vida, mas o conhecimento ninguém vai te tirar. Tá joia? Vem comigo, espero que você goste. Vamos lá. Então, olha só, a primeira aula eu vou passar na terça-feira, né, no dia 5/7. E as demais aulas eu vou estar postando toda segunda-feira no YouTube. Vão ser aulas gravadas inicialmente, por causa de questão de tempo e etc. No futuro eu quero até fazer uma live aí, convidando vocês para estar participando, tirando dúvidas. Mas nessa terceira aula nós vamos falar de noção de taxa de juros, noções de câmbio, um pouquinho de política monetária para você ter uma ideia. Próxima aula. Aula 4, renda fixa e renda variável, diferença entre elas, um pouquinho de imposto, de renda. Na aula 5 nós vamos falar de bolsa de valores. Quem pode entrar na bolsa de valores? Quem são as pessoas que podem estar operando na bolsa de valores? E como você pode ganhar dinheiro com isso? Só quem tem muito dinheiro pode entrar na bolsa? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Na aula 6 vamos falar de ações, por que as empresas abrem o capital na bolsa de valores? Tem um porquê. Elas não abrem o capital apenas por abrir o capital. Tá? Nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de ações preferenciais e ações ordinárias. Qual é melhor? Será que tem uma melhor? Será que não? Na aula 7 vou falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito, que não é um órgão do governo, é uma entidade privada onde assegura que em alguns investimentos, não são todos, R$ 250.000 por CPF é uma garantia que o Fundo Garantidor de Crédito ele dá para alguns investimentos. Vou falar quais são os investimentos que têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, vou falar daqueles que não têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, tá joia? Na aula 8 vamos falar dos títulos públicos federais do Tesouro Direto. Onde eu posso encontrar os títulos do Tesouro Direto, como eu posso investir. Será que vale a pena? Aula 9, vamos falar dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é muito famoso aí na internet, muitas pessoas falam sobre fundo imobiliário, mas eu vou explicar para você como é constituído o fundo, como é feita a divisão ali das cotas, como você pode investir, né? Como você pode ganhar o dividendo e gerar uma renda passiva. Uma observação, o fundo imobiliário é um fundo fechado, não é um fundo aberto. Você transaciona as cotas no mercado secundário. Na aula 10, nós vamos falar de CDB e CDI,
certificados de depósito bancário e certificados de depósitos interbancários. Hoje eu já vou falar um pouquinho desses certificados de depósito interbancário, mas na aula 10 nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Na aula 11, vamos falar de fundos de investimento, quais são as vantagens de você investir o seu dinheiro num fundo de investimento, qual é a desvantagem de você fazer isso, tem algum benefício, é melhor investir sozinho ou é melhor colocar o dinheiro para um fundo fazer os investimentos, né? Tem umas coisas interessantes, né? Por exemplo, se você investir num CDB diretamente, ele está coberto pelo fundo garantidor de crédito, mas se for através de um fundo de investimento, será que ele está? Isso aí você vai entender. Na aula 12, vamos falar de investimentos em ações, trader, você swing trade, day trade, dividendos. O que é melhor, investir para curto prazo, investir para longo prazo? Tudo depende. Nós vamos falar um pouco disso. Na aula 13, vamos falar sobre debêntures, investimentos em debêntures, os tipos de debêntures, debêntures incentivadas, as garantias das debêntures, quem pode emitir debêntures, empresa financeira, instituição financeira pode emitir debêntures? Eu vou falar para você se sim ou não. Na aula 14, nós vamos falar da LCI e da LCA, que é a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito agrícola, como são originários esses investimentos, né? São cobertos pelo FGC? Não são? Aula 15, investimentos em caderneta de poupança. Muitas pessoas criticam a caderneta de poupança, vamos falar um pouquinho sobre ela, comparar com outros produtos de investimento. Aula 16, investimentos em letras financeiras, swaps, mercado a termo. Aí a gente já começa a falar um pouco da parte aí de derivativos, de bolsa de valores. Aula 17, operações em bolsa de valores com contratos futuros. O que é o contrato futuro? Qual é a margem de garantia que você tem que ter? Como você ganha? Como você perde? São contratos muito alavancados, você tem que tomar cuidado para você não perder seu dinheiro todo de uma vez. Muitas pessoas vendem por aí na internet uma falsa ilusão que você vai colocar R$ 200 e vai sair de lá com 2, 3 mil reais. Pode acontecer, mas existem oscilações, volatilidade, nós vamos falar sobre isso. Na aula 18 nós vamos falar de investimentos em CRI/CRA, certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Na aula 19 vamos falar de noções de opções. O que é uma opção? Uma opção da ação não é opções binárias, tá, pessoal? Não tem nada a ver, tá joia? Na aula 20 eu vou falar previdência privada, vou falar os dois tipos mais famosos aí de planos que tem, que é o PGBL e o VGBL. Será que são investimentos que vale a pena fazer frente a outros investimentos que nós temos disponível no mercado? Se você olhar essas 20 aulas, eu separei, tentando separar um pouquinho em uma aula de renda variável, uma aula de renda fixa, para não ficar uma coisa muito chata, tá bom? Vou precisar de paciência mesmo, vão ser 20 semanas, eu ainda não tenho tempo disponível para fazer essas aulas todas numa semana, de uma vez só, porque eu tenho outras atividades, eu tenho meu trabalho principal, então eu vou aos poucos direcionando essas aulas para vocês. E se você tiver alguma dúvida, você vai pode fazer um comentário no Instagram, pode me mandar uma mensagem aqui no YouTube. Fique aberto, fique despreocupado, fique à vontade para me mandar qualquer tipo de pergunta. Eu não sei tudo, pode ter coisa aqui que eu não vou saber, mas se você me perguntar, eu vou procurar saber o melhor entendimento para estar te passando, tá bom? Então vamos começar o nosso tema de hoje, né? Vamos falar sobre Comitê de Política Monetária. Você sabe o que é o Comitê de Política Monetária? O Copom? Certamente você já ouviu falar sobre a taxa Selic. Se você já ouviu falar da taxa Selic, como ela é originária? A taxa Selic ela sai de uma reunião do Copom, né? Você que já viu a primeira aula e a segunda aula, deixa eu pegar a caneta aqui. Você que já viu a primeira e a segunda aula, quando eu falei de Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. O Copom, ele é um órgão, vamos dizer, um puxadinho do Banco Central. Quem manda no Banco Central é o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional é quem vai estipular a meta de inflação para o país. E o Copom vai ter como função trabalhar para que a meta de inflação fique
no centro da meta, né? Então, deixa eu só dar um panorama para você quem é o Copom. O Copom é uma constituição de 9 diretores do Banco Central. Eles se reúnem a cada 45 dias aproximadamente, tá bom? E são feitas 8 reuniões anuais, onde eles vão estabelecer a taxa Selic meta, que a taxa Selic meta é a taxa básica de juros da economia. Por que ele estabelece essa taxa Selic meta? Ele precisa conter a inflação. Hoje, a nossa meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional está 3,5%, podendo variar 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Ou seja, nós temos que deixar, o Copom ele precisa buscar uma inflação entre 2% e 5%. Então, quando ele aumenta a taxa de juros, o que ele está tentando fazer? Fazer com que a inflação abaixe. Quando a gente olha o gráfico de inflação e olha aqui embaixo, 11,73% é a nossa inflação acumulada num período de 12 meses, tá bom? E a nossa Selic meta atual, ela está em 13,25%, que foi ajustada na última reunião do Copom. É importante frisar o seguinte, os diretores do Copom, eles têm um período de silêncio. Uma semana antes e uma semana depois da divulgação dessa taxa Selic, eles não podem dar entrevistas, eles não podem falar de taxa de juros para que isso não gere nenhum, digamos, viés na economia. Tá. Então, o governo ele utiliza do Copom para tentar segurar a inflação. É um tipo de política adotada aí pelo Banco Central para que nós tenhamos a inflação controlada. Tá bom? Vamos adiante. Pessoal, já ia me esquecendo. Qual é o nosso índice de inflação oficial do Brasil hoje? Nosso índice de inflação oficial no Brasil hoje é o IPCA, que é medido pelo IBGE. Então, tem que ter um índice oficial para a gente poder ter essa meta aqui, né? E buscar essa meta. Wellington, quando o Copom ele aumenta a taxa de juros, por que ele está aumentando a taxa de juros? Ele vai conter a inflação. Olha, pensa comigo. Quando você tem um juro mais alto, fica mais caro para a empresa pegar um empréstimo e poder investir. Fica mais caro para nós, pessoas físicas, pegarmos empréstimos, fazer algum tipo de investimento que demanda um empréstimo. Isso, ele está tirando liquidez do mercado, está tirando dinheiro do mercado. Quando ele faz isso, ele começa a tentar segurar a inflação. O lado ruim disso é que você tem uma contração, vamos dizer assim, você está segurando um pouco o PIB. É um trade-off entre você segurar a inflação e deixar o país crescer. Mas nós vamos falar isso adiante. Vamos para o próximo slide. Aqui, pessoal, eu vou falar sobre a formação das taxas de juros, que é a Selic Over e a taxa DI. Acabei de falar para vocês que a nossa Selic meta ela é estipulada por quem? Pelo Copom. Que o Copom é subordinado lá do Banco Central e do CMN. Então ele vai estipular a taxa Selic meta, que é a taxa que as instituições financeiras vai ter como base para poder realizar as suas operações. Agora vem comigo que eu quero te mostrar a formação dessa taxa de juros. Imagine um banco ABC e um XYZ. O banco ABC ele vai fechar o dia com menos 200 milhões. Isso é um problema? Você acha que o banco fechar o dia com menos 200 milhões é problema? É. Se ele fechar o dia com menos de 200 milhões, ele nem abre amanhã. O Banco Central não permite que ele abra. Nós temos também a questão do índice de liquidez que é da Basileia. O Brasil adota até um índice menor que a Basileia. Então ele precisa enquadrar essa liquidez. O Banco ABC ele precisa enquadrar essa liquidez. E o Banco XYZ? Ele está com algum problema? Ele está com 400 milhões positivos. Ora, se você parar para analisar, ele também tem um problema. Ele está com 400 milhões parado, onde não vai rentabilizar. E dinheiro para o banco é o quê? Matéria-prima. Quando ele compra dinheiro, ele está pagando, mas quando ele empresta dinheiro, ele está recebendo. Então, ele ficar com esses 400 milhões parado também não é legal. Então, o banco A chama esse banco
o banco ABC chama o banco XYZ, vem cá, vamos conversar. Olha, estou precisando de 200 milhões. E o banco XYZ, ele tem esses 400 milhões. Só que ele não vai também se tirar e falar que tem esse dinheiro porque ele quer ganhar alguma coisa aqui. Mas aí, pessoal, pensa comigo. Esse banco XYZ, ele não sabe se esses 200 milhões é problema financeiro do banco ABC ou se é um problema de liquidez. Se for problema de liquidez, tudo bem. Amanhã pode ser o banco XYZ que está precisando. E é normal isso acontecer dentro do mercado. Mas só que o banco XYZ vai falar com o banco ABC assim, ó, e aí, tem garantia? Você tem alguma garantia para me te emprestar esse dinheiro? E uma outra coisa também, pessoal, esses 200 milhões, no outro dia já, o banco ABC, ele precisa devolver para o XYZ, senão quem vai estar com problema de liquidez é o XYZ. Esse tipo de operação no mercado é chamado de operação compromissada, onde você vai fazer um empréstimo para o banco e ele vai ter a obrigação de te devolver no próximo dia. E esses empréstimos eles estão baseados, eles têm uma base neles que são as garantias, né? E o que é a garantia nesse caso? Ele quer garantia. São os títulos públicos. Pode ser títulos públicos ou pode ser títulos privados. Então, quando eles fizerem essa garantia, o banco ABC ele vai dar para o banco XYZ títulos públicos ou privados para que ele faça esse empréstimo. E ele enquadra a liquidez e amanhã ele vai abrir normalmente. Aí, qual é a taxa de juros desses títulos? Olha, eles começam como a base da Selic meta. Só que são milhares, centenas de operações durante o dia. E a taxa pode variar de acordo com a garantia. É importante, pessoal, todas as negociações que foram feitas no dia, elas são registradas. Se for título público, ela vai ser registrada no Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Se for título privado, vai ser registrada na B3, que é a antiga CETIP. Coloquei o SPB aqui, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, só para você ter uma ideia. Ao final do dia, eles vão pegar a média da taxa praticada entre os bancos no mercado interbancário, e vão calcular qual foi a média da taxa utilizada. Se foi utilizada títulos públicos, a taxa vai se chamar Selic Over, que é a taxa real. É a taxa real praticada no mercado. Se a média praticada no mercado for... Quando eles pegarem a média das taxas praticadas no mercado nesses empréstimos interbancários for título privado, vai se chamar DI. CDI. Fez sentido para você alguma coisa? CDB pagando 110% do CDI. Aonde sai a taxa do CDI? Daqui, ó. Porque quando você compra um CDB, você está negociando com o banco, mas quando é um CDI, é banco com banco. E essas negociações acontecem todos os dias. Então, vai formar essas duas taxas de juros, Selic Over e a taxa DI, que é o CDI. Você conseguiu ter uma noção de como é formada essa taxa DI? E, de acordo com ela vai te ajudar a tomar a decisão quando você for escolher o investimento. Porque se você, por exemplo, for fazer um investimento que está pagando 112% do CDI, você já sabe qual taxa que é o mercado CDI, Certificado de Depósito Interbancário, entre os bancos. Então, pessoal, só para recapitular, você tem dois bancos, um está com problema de liquidez e o outro está com dinheiro sobrando. O banco que está com dinheiro sobrando, ele pode emprestar para o banco que está com déficit, mas sobre uma garantia. Essa garantia é título público ou título privado. Joia? Se for título público, vai ser registrado no Selic e a média dessas operações com títulos públicos vai originar a Selic Over. Se for título privado, a média das operações com títulos privados vai originar a taxa DI,
que é o nosso CDI. Se você não entendeu, se ficou um pouquinho difícil, volta o vídeo, assiste com calma, que eu acho muito importante você entender de onde vem essa taxa DI. Bacana? Vamos em frente. Vamos falar de um outro tema também, que é bem interessante. Tá joia? Vamos lá. Nós vamos falar agora do câmbio, né? Vamos falar da PTAX. O que é a PTAX? A PTAX é uma sigla em inglês, mas que PTAX se refere ao relatório de câmbio do Banco Central. Você pode ouvir por aí, o dólar paralelo, não sei o que. É tudo besteira. A nossa taxa de câmbio oficial é a PTAX. E esse quadrinho eu tirei do Banco Central. Dólar e euro. É o relatório que o Banco Central faz de quantos reais você precisa para comprar uma moeda estrangeira. Tá bom? Só vou tomar uma água aqui, pessoal. Com licença. Então vamos lá. Vamos entender esse mecanismo do câmbio. Vejam bem, nós temos um país aqui, vamos falar do Brasil. O país, ele pode ter entrada de uma moeda estrangeira, no caso dólar, e ele pode ter o quê? Saída de moeda estrangeira. Quando você tem mais moeda estrangeira entrando no país, o que acontece? Você está aumentando a moeda estrangeira. Você está aumentando a oferta de moeda estrangeira. O preço da moeda estrangeira, você acha que cai ou você acha que sobe? Quando você aumenta a quantidade de moeda estrangeira no país, a moeda estrangeira vai se desvalorizar e a moeda local vai o quê? Se valorizar. Bacana? Então, quando entra dólar no Brasil, a tendência é que o dólar caia. E quando sai dólar do Brasil, a tendência é que o dólar suba. Saindo dólar do Brasil, a moeda local vai desvalorizar. Quando sai dólar do Brasil, a moeda local desvaloriza. Joia? Para falar de câmbio, é muito importante nós falarmos de política cambial. Qual é a política adotada com relação a câmbio? Nós temos 3 tipos de política. Nós temos uma política fixa, uma política cambial fixa. O que quer dizer isso? A política fixa, o governo não vai deixar que a moeda estrangeira tenha variação. Todo dólar que entrar no país, o governo vai comprar. E todo dólar que sair do Brasil, o governo vai repor através das reservas internacionais. Todo governo tem reservas internacionais. Na maioria deles, os títulos americanos. Mas numa política cambial fixa, o dólar, por exemplo, vai ser sempre R$4. Sempre R$4. Se entrou muito dólar e esse preço, com aumento da oferta, fosse cair, o Banco Central iria comprar todo esse dólar e não ia deixar variação. Entenderam, pessoal? Então, a política cambial fixa é isso, é não deixar ocorrer variação no preço da moeda. A maioria dos países desenvolvidos hoje não usa mais essa política cambial. Usa uma política cambial flutuante. Então, na política cambial flutuante, essas flutuações vão ocorrer. E nós temos 2 tipos de política flutuante. Vou explicar para vocês. A política flutuante limpa é quando não tem nenhum tipo de intervenção do governo. Ele não pode intervir de forma alguma. O que isso quer dizer? Independente de quando o dólar entrar no país e sair do país, essa variação ela pode ser brutal, mas se for uma política flutuante limpa, o governo não vai intervir. Não vai intervir. Por quê? A política adotada por eles é essa. Joia? Agora, Wellington, e no Brasil? Eu falei que são 3. Eu falei que é limpa, flutuante. Desculpa, eu falei que é fixa, flutuante limpa e flutuante que eu não falei ainda, suja. Eu vou te explicar a flutuante suja e vou te fazer a pergunta novamente. Quando a política cambial ela é flutuante suja, vamos supor, entrou 5 dólares no país. O governo vai lá e compra 3. Saiu
US$ 3 do Brasil. O governo pode ir lá e repor 1. Ele vai nas reservas e ele repõe 1. Isso é a política cambial flutuante, ou seja, suja. Por quê? Ela tem uma intervenção. Ela não intervém 100%, mas ela tenta equilibrar o mercado. Joia? Para quem faz operação em contratos de dólar, de vez em quando tem leilões de swap cambial e tal. Então, você já deve estar pensando aí que a nossa política cambial, ela é o Banco Central, ele compra dólar? Ou ele vende dólar na bolsa? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Contrato futuro de dólar? O que você acha? A política cambial brasileira é a política cambial flutuante suja. Ela tem intervenção do Banco Central. Joia? Para que, quando ocorrer uma oscilação, essa oscilação não seja muito grande. Vamos só fechar o raciocínio aqui para a gente entender o relatório da Petax que o Banco Central faz. Ok. Quando entra dólar no país ou sai, esse dólar está sendo negociado entre quem? Entre instituições financeiras. Eu coloquei aqui Banco A, B, C, mas tem também as questões das negociações em bolsa. Toda essa negociação ela é registrada no Sisbacen. Bacana? E a média dessas operações é a nossa, o quê? Petax. É aqui que nós chegamos na variação cambial, na nossa taxa Petax. Você pode notar que você tem o relatório, o mercado ele vai negociando. Se tiver uma alteração muito grande na nossa política cambial brasileira, o Banco Central vai lá, faz uma operação, compra ou vende no mercado o dólar para tentar segurar aí o valor do dólar. Então, essa média de operações registradas no Sisbacen, ao final do dia, sabe-se a Petax. Se a gente olhar aqui, ó, você vai ver que 13 horas eles tiram um relatório e tem a Petax que é o relatório. Aqui está 5,31, aqui está 5,30. Porque durante o dia está acontecendo várias operações. E só para a gente fechar a questão cambial. Como que entra dólar no Brasil? Importação ou exportação? Exportação, quando você vende produto para fora, vem turista para cá, então está entrando e aumentando a moeda estrangeira no país. Quando sai, quando você importa, você vai lá no Shopee e compra um produto lá nos Estados Unidos. Você paga, paguei real. Não, você está mandando dinheiro para fora. Quando você vai viajar para fora também, você está mandando dólar para fora. Bacana? Deixa eu ver se não está faltando nada com relação à política cambial, para a gente poder dar andamento. Quando você precisa de mais reais para comprar dólar, a nossa moeda está desvalorizando. Beleza? Quando você precisa de menos reais para comprar mais dólar, a nossa moeda está valorizando. Wellington, o que é melhor? A nossa moeda está valorizada ou desvalorizada frente ao dólar? A resposta que eu vou te dar, sinceramente, precisa avaliar. Para algumas coisas vai ser melhor uma moeda mais forte, na minha opinião. Para outras, uma moeda mais fraca, interna. Tá joia? Espero que você tenha entendido. Vamos ao próximo assunto. Se você ficou com uma dúvida, volta o vídeo, dá uma olhadinha e me manda uma mensagem, qualquer coisa. Tá bom? Vamos adiante. Vamos falar agora de noções de política monetária. Política monetária. Política é o controle, é como que você conduz as coisas. E monetária é o dinheiro. Que basicamente quem faz a política monetária é o Banco Central. Vou falar de 4 ações, 4, vamos dizer, ferramentas que o Banco Central utiliza para fazer a política monetária no Brasil. Taxa de juros é a taxa Selic meta, que o Copom faz as reuniões e estabelece a meta da taxa base de juros da economia.
Depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? Deixa eu tentar te explicar aqui de uma forma bem simples. O depósito compulsório é o seguinte: quando os bancos eles recebem dinheiro de poupança, CDB, depósito à vista, eles têm que deixar uma porcentagem no Banco Central para garantir a liquidez. E imagine que o Banco Central peça para ele deixar 50% de reserva. Quando o Banco Central segura 50% desse dinheiro que o banco pegou no mercado, vamos dizer assim, ele está o quê? Restringindo a capacidade do banco gerar moeda. Por quê? O banco não vai ter todo aquele dinheiro que ele pegou para emprestar. Ele vai ter só metade. E como que o banco lucra? Não é emprestando dinheiro, não é fazendo o dinheiro render? Se ele aumenta o depósito compulsório para 60%, o que vai acontecer? Vai ter mais ou menos dinheiro para o banco emprestar? Vai ter menos. Isso vai ter um impacto, eu vou te explicar daqui a pouco. Guarde isso aí. Taxa de redesconto. A taxa de redesconto é o seguinte: o Banco Central ele guarda, ele tem dinheiro no seu cofre também. Os bancos eles podem pegar dinheiro emprestado com o Banco Central para poder emprestar no mercado. Suponhamos que o Banco Central está cobrando uma taxa de 2% para o banco pegar esse dinheiro lá. E o banco vai emprestar esse dinheiro a 3% no mercado. Seja para a pessoa física ou seja para a empresa. Teoricamente, o banco está ganhando 1% nessa operação com o Banco Central. Só que o Banco Central ele pode aumentar ou pode diminuir esse percentual de juros na taxa de redesconto, de acordo com a economia. Se ele aumentar muito a taxa de juros para emprestar dinheiro para o banco não vai querer pegar. Porque se ele pega o dinheiro a um juro muito caro, ele não vai conseguir rentabilizar e emprestar para fora, para outras pessoas. Então é mais ou menos isso. É isso. O Open Market é o seguinte: o Banco Central ele tem um cofre de título e tem um cofre de dinheiro. Quando ele quer gerar mais liquidez na economia, ele pode vender ou comprar título público. Quando ele quer gerar mais liquidez, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar título público de outros bancos e guardar no seu cofre. Quando ele compra, ele joga dinheiro na economia, ou seja, ele está aumentando a liquidez, está tendo mais dinheiro para ser emprestado, vai ter mais dinheiro em circulação, as pessoas vão usar mais, vão gastar mais e você está aquecendo a economia. Se ele vende o título público dele, o que ele está fazendo? Ele está pegando dinheiro e guardando em seu cofre. Ele está tirando o quê? Liquidez da economia. Basicamente é isso. Vamos às implicações. Quando você tem... E aí você pode fazer uma política monetária expansionista, que é para você expandir. Quando você vai fazer uma política monetária expansionista, você quer que o país cresça. Lógico, você tem um trade-off que pode aumentar a inflação, mas política expansionista é para o país crescer. E política contracionista, Hélio? Contracionista. O que é isso? Contrair. Segurar. Então vamos lá. Taxa de juros. Para uma política expansionista, eu vou subir ou vou baixar a taxa de juros? O que vocês acham? Tempo. Numa política expansionista, eu vou baixar a taxa de juros e vou aumentar na contracionista. Por quê? Quando eu abaixo a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato. Eu jogo mais dinheiro na economia, as pessoas pegam mais empréstimos, as pessoas vão gastar mais. Bacana? Vamos lá. No depósito compulsório, quando eu quero fazer uma política expansionista, eu vou aumentar ou vou diminuir o depósito compulsório? O que vocês acham? Se eu segurar de R$100, eu segurar no meu cofre 40 e deixar 60 para o banco emprestar, isso é bom ou ruim para o banco? Vou te dar um exemplo, outro exemplo. Se eu segurar 60, o banco vai ter menos dinheiro. Concorda? Então ele vai ter menos capacidade de gerar dinheiro na economia. Então quando eu reduzo o depósito compulsório, quanto menor o depósito compulsório, melhor para o banco, porque ele vai ter mais dinheiro para injetar na economia, fazer empréstimo e tal. Então, uma política expansionista
nesse caso da política monetária, é quando eu reduzo o depósito compulsório. Eu seguro menos dinheiro que os bancos arrecadam no meu cofre. E contracionista, eu aumento. Se eu colocar 60% do dinheiro arrecadado pelo banco no meu cofre, na contracionista, e colocar 40% na expansionista ele tem mais dinheiro para emprestar. E na contracionista ele tem menos. Bacana? Espero que você tenha entendido. Taxa de redesconto. Numa política expansionista, ele vai aumentar ou vai abaixar os juros? O que ele vai fazer para que o banco tenha mais dinheiro, para que os bancos tenham mais dinheiro para injetar na economia? Ele vai fazer o dinheiro ficar mais caro ou mais barato? Mais barato. Você que pensou mais barato, pensou certinho. Por quê? Aí o banco vai poder pegar um dinheiro mais barato no Banco Central e emprestar com juros maiores. E na contracionista vai fazer o quê? Vai subir os juros na taxa de redesconto. Tá joia? E no Open Market? Só relembrando que é Open Market. O Banco Central tem dois cofres. Um é dinheiro, o outro é título público. Eu quero injetar dinheiro na economia. Eu vou comprar ou vou vender esses títulos públicos? O que você acha? Colocar dinheiro na economia. Quando você compra, você está dando dinheiro. Certo? Então, se você compra título público no mercado, você está injetando dinheiro no mercado. Então, na política contracionista, é melhor que o Banco Central compre título público. E na contracionista, é melhor que o Banco Central venda título público. Aí você pode estar se perguntando, né? O Banco Central, com todos esses artifícios em mãos, e a gente aí tem, né, tá com inflação acumulada alta e tal, mas você precisa ter um equilíbrio. Por quê? Quando você pratica políticas expansionistas, você pode começar a ter problema com a inflação. E isso é um trade-off. O Banco Central precisa equilibrar as coisas. Eu não estou dizendo que o que ele faz hoje é certo ou errado, mas precisa ter um equilíbrio. Eu quero que você entenda isso. Isso tem essa noção do que é uma política monetária. Que isso vai fazer muito sentido para você nos seus investimentos. Tá bom? Vamos ao próximo tema. Não podia faltar esse último tema. Não podia faltar esse último tema. Eu falei para vocês que o órgão oficial de inflação no Brasil qual era? Quem lembra aí? O IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse índice de preço é um índice, ele mede uma variação no poder de compra. De quem? De famílias com rendas entre 1 e 40 salários mínimos. Qual é o foco do IPCA? No varejo. E o IPCA é o quê? É o Índice Oficial de Inflação no Brasil. O Hélio, o que eu tenho com isso? Tudo. Você vai no mercado, as coisas estão muito caras, a inflação está cara, ele está medindo, ele sabe por que está caro, o que está aumentando. Ele tem, esse índice é para isso. E ele é o índice oficial do país, é através dele que o Copom, o Banco Central, vai adotar as políticas monetárias para ajudar o país a crescer ou para reduzir a inflação. E quem calcula? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora, eu quis colocar o IPCA aqui porque eu quero te mostrar a questão prática dos investimentos. Você tem taxa nominal e taxa real. Taxa de juros. Eu não vou entrar nisso agora, mas depois eu vou explicar para você. A taxa nominal é a taxa do período. E a taxa real você desconta a inflação ou deflação. Deflação é quando a variação é negativa. Tá bom? Mas isso é cena dos próximos capítulos. Próximo slide, você vai entender a importância desse cara aqui, para os seus investimentos. Olha só, eu peguei aqui Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse dado é fresquinho, peguei ele no sábado. Acumulados 12 meses, a gente está em 11,73. E no ano, a gente tem uma inflação de 4,78. Ué, tá. O que isso tem a ver com investimento? Vamos lá. Quando você vai lá no Tesouro Direto e olha o Tesouro Direto, esse IPCA mais aqui, 2026, ele está pagando o IPCA mais 5,70%. Ele está pagando o quê? Ele está pagando a inflação mais 5,70 no período que o seu dinheiro fica aplicado. Se você colocar o dinheiro e levar até o vencimento, você vai estar ganhando a inflação daquele período mais 5,70.
que isso quer dizer? Se você colocar 100 reais, se você fizer um investimento de 100 reais, e a inflação do período aplicado for 10%, estou colocando aqui porque, né, para você ver como exemplo. Você vai ganhar 100, né, que vezes na conta, só estou fazendo um exemplo. Quando você colocar 10%, 1,10, você vai ter 110 reais. Só que seu rendimento no final não é 110, é a inflação mais quem? Mais 5,70, que daria 117,50 no período, tá bom? No período. Então você estaria sendo rentabilizado nesse Tesouro IPCA, tá? A inflação mais 5,70%. Conseguiu entender a importância do IPCA? Tá, e o Selic, Wellington? Nós também temos título do governo atrelado ao Selic. Olha aqui. Tá pagando Selic mais 0,15%. O que isso quer dizer? Que esse título aqui, ó, esse Tesouro Selic 2027, ele tá pagando 13,25 mais 0,15%. Só que aí, pessoal, nas próximas aulas, quando eu falar só de tesouro, eu vou explicar para vocês que temos pós-fixado, pré-fixado, com cupom e sem cupom. Nas próximas aulas eu vou te explicar. O que é com cupom? Você vai ter pagamento de juros semestrais. E sem cupom, você vai receber junto com o seu principal no final o seu rendimento. Tá bom? Isso aqui é para a gente ter uma noção do que essas taxas e o IPCA impactam nos seus investimentos. Ué, e esse CDB? Olha aqui. Certificado de depósito bancário. Está pagando 110% do CDI. Ou seja, se aquela taxa que eu mostrei para você no começo da aula for 13% de CDI, ele está pagando 110 desses 13% aqui nesse investimento. Muito importante salientar que quando você faz o investimento, o que o banco está te oferecendo é se você deixar o dinheiro aplicado até no final. Até no final. O Tesouro também é assim. Vamos lá. Tesouro IPCA 2026. Você vai receber IPCA mais 7,70% se você deixar o dinheiro até no final. Ué, mas se eu tirar antes, eu posso ter uma rentabilidade menor? Pode. Pode porque aí você vai ter que fazer uma transação para o governo te devolver esse título. Ele vai ter que ir no mercado e vender ele ou comprar. E aí depende do que o mercado está pagando. Então, para você garantir a sua rentabilidade, tanto no CDB quanto no Tesouro IPCA, você tem que levá-lo até no final. Tá bom? Pessoal, é gratificante, é gostoso fazer isso aqui. Eu gosto. Porque para mim fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar informação. Se tiver alguma coisa que você não tenha entendido, pode me mandar uma mensagem. Que eu vou te responder, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Te agradeço imensamente de você abrir a sua casa, de me receber. Fico muito grato com isso, tá bom? E se você gostou, dá um joinha, clica no sininho se você estiver vendo pelo YouTube, compartilhe com seus amigos que você acha que também tem interesse nesse assunto e que possa somar na vida deles. Próxima aula, na próxima segunda-feira, eu vou postar, vou avisar vocês aqui. Um grande abraço, um grande beijo, fique com Deus e bons estudos!